como está as finanças do São Paulo com essas duas contratações? Driggs, de maneira geral, o que eu posso dizer é o seguinte sobre essas duas contratações, os números, vamos a eles, já aproveitando o seu gancho. Não acho que impacta tanto as finanças do São Paulo essas contratações, por quê? Porque são negociações que o São Paulo começa a pagar só em dezembro, ou seja, praticamente em 2022. Para agora ainda não afeta muito, claro, a não ser na folha salarial, isso sim. Questão de salário nem tem essa informação e via de regra nem costumo publicar, porque não é coisa minha. Não tenho por princípio, não curto ficar publicando salário de jogador. Qual o valor das operações? O São Paulo, e essa informação foi adiantada pelo André Plihal da ESPN Brasil, eu consegui checar e confirmar. O São Paulo vai pagar $300 mil por cada um dos dois pela cessão do empréstimo. Então, paga $300 mil para o Deportivo Maldonado e para o Nacional do Uruguai. De que maneira? Parcelado em 3 vezes. Quando? A partir de dezembro. Começa a pagar em dezembro a primeira parcela dos $300 mil para o Nacional e $300 mil para o Deportivo Maldonado. Então, totaliza $600 mil as duas contratações por empréstimo até o fim do ano que vem. Pelas duas contratações somadas, $600 mil. $300 mil dá 1,5 aqui, ó, mais ou menos na cotação de hoje, Couto, exatamente, 1,5 milhão de reais. Então, cerca de 3 milhões de reais os dois empréstimos somados. 3,1 na cotação de hoje, a conta que eu fiz. Essa informação foi adiantada pelo Plihal. Aqui nos valores das opções de compra, tem um pequeno. Eu apurei números um pouquinho diferentes em relação ao do Plihal, mas bem próximos. Bem próximos. No cerca de, fica tudo mais ou menos no mesmo balaio. Mas o que eu vi de opção de compra do Gabriel Neves, $1,5 milhão, que dá cerca de 7,7 milhões de reais na cotação de hoje. E do Caleri, $2,5 milhões de dólares. Fala o novo dá praticamente 13 Razatem de reais. O Plihal falou em 1,7 no Gabriel Neves, ou seja, uma diferença muito pequena. E no cerca de isso aí é praticamente a mesma coisa. E no do Caleri ele falou, acho que 3 somados, então daria 4,7. Mas enfim, entre 4 e 4,7 somadas as opções de compra dos dois. Por quanto? Por 70% dos direitos econômicos nos dois casos. Tanto pelo Caleri quanto o Gabriel Neves, a opção de compra é para adquirir 70% dos direitos econômicos. Opção que pode virar obrigação. A opção de compra pode virar obrigação de compra nos dois casos, se o Caleri e o Gabriel Neves cumprirem uma meta esportiva de performance baseada em minutagem, minutos em campo ou número de jogos. Então, se um dos dois ou os dois bater essa meta de minutos ou jogos, que eu não tenho exatamente quanto que é ou como que funciona no número de minutos ou no número de jogos, se baterem esses números, essas metas, a opção vira obrigação de compra. Então, São Paulo ficaria obrigado a comprar por esses valores que já estão estipulados, pelo mesmo valor. Isso já está estipulado. No caso específico do Caleri, tem um adicional aí. Se chegar, tem uma cláusula no contrato que se chegar uma proposta, e aí eu não tenho o valor exato, o Plihal falou que acho que é $6 na reportagem dele da ESPN Brasil. Eu não consegui confirmação em falar entre 6 e 7, então eu não tenho o número exato. Mas se chegar uma proposta de qualquer time de compra pelo Caleri, nesse valor que está estipulado, entre 6 ou 7 milhões de dólares, o São Paulo teria de pagar o equivalente a 30% dessa proposta ou liberaria o jogador. Se pagar esses 30%, mantém o jogador, o Caleri, consigo, caso chegue essa proposta de fora. Então, digamos que seja uma proposta de 6, como disse o Plihal, 30%, se eu não me engano, quando ele escreveu lá, era 1 ponto alguma coisa. Ele fez a conta na reportagem dele. O São Paulo pagaria esse valor para pegar os 30%, porque os outros 70% já estão fixados nesses valores que a gente descreveu acima. Mas aí, nesse caso, é só o do Caleri que tem essa cláusula, não é a cláusula que tem no do Gabriel Neves. E os dois foram acertados contratações por empréstimo até o fim de 2022.